O Renato já está presente. Hoje nós poderíamos falar de orquídea, mas a gente não vai falar de orquídea, nós vamos falar de liderança. Essa é a ideia e do que cabe ao diretor estar fazendo e estar executando na empresa. É um prazer estar aqui com você, obrigada pela confiança, obrigada de ter enviado, né, o teu formulário. E vamos conhecer um pouco mais da tua empresa, porque eu ouvi todos os seus áudios, dirigindo e mandando áudio, eu ouvi todos. E tem também o material que você mandou escrito, que eu li. E eu gostaria que você contasse para o pessoal que está presente, né? E quem está chegando agora, nós vamos falar hoje sobre liderança, orquídeas e muito mais. Esses vão ser os temas que nós vamos abordar. Conta pra gente um pouco, como é que você começou a empresa, onde é que você está situado, porque como tem gente do Brasil todo, né? É isso aí, Carmen, boa tarde a todos. Eu me chamo Renato, eu sou da cidade de Ibirá, Termas de Ibirá, a cidade das águas. Nossa empresa está sediada aqui em Termas de Ibirá e nós temos uma loja física no CEAGESP em São José do Rio Preto. Tá? A nossa empresa começou há 11 anos, Carmen. Quando eu trabalhava numa empresa de telemarketing, e essa empresa a gente vendia produtos para agricultores, grandes agricultores, vendas assim, 6 dígitos, muito fáceis, assim, vender 6 dígitos, e eu descobri o nicho, o meio orquidófilo, né? Os orquidófilos que também necessitavam desses produtos que nós comercializávamos para a agricultura. E os dígitos passaram a 4 dígitos, 3 dígitos, e a empresa não gostou muito daquilo, mas aquilo foi o que me encantou, o meio orquidófilo me encantou, e a partir dali eu comecei a descobrir que dava para trabalhar com o meio orquidófilo, dava para trabalhar com produtos em baixa escala, né? Não trabalhar com galões de 50 litros para um produtor de soja, eu conseguia vender 100 ml para um colecionador de orquídeas. E assim nós fomos desenvolvendo nossa empresa, fomos criando ela, e hoje temos a nossa linha de produto que atende o Brasil inteirinho. Nós vendemos o Brasil inteiro. Falar com você é um pouco mais complicado aqui, dá um medinho maior, eu não consigo contar como eu contei antes, mas bora lá, eu vou tentar. Nós começamos, pessoal, com 3 itens, tá? Nós tínhamos 3, 4 itens no nosso portfólio, uma mesinha de ferro. Essa mesinha de ferro, um pano, sabe aquele pano da avó, aquele pano todo xadrez, coloridinho? Foi assim que a gente começou na primeira exposição de orquídeas que a gente fez. Através dessa empresa de telemarketing que nós vendíamos os produtos agrícolas, nós conhecemos os orquidófilos e passamos a descobrir que existiam eventos de orquídeas, existiam exposições de orquídeas, e levei esses produtos até as exposições de orquídeas e obtive êxito. E hoje a gente está em mais de 140 exposições de orquídeas espalhadas pelo Brasil. Tá? Desses 3, 4 itens que a gente começou a comercializar, hoje já são mais de 300 produtos nacionais, produtos importados, produtos que nós fabricamos, produtos que nós compramos de parceiros e produtos que nós importamos. Tá? Mas a tua história é muito bonita, uma história de muito empreendedorismo, né? E agora a gente precisa pegar todo esse empreendedorismo e colocar para ser um empresário mesmo, né? Ter férias, ter equipe, tranquilidade e tudo mais. E não ficar tão, né, envolvido somente com as exposições, e as exposições dependendo de você, e de repente não tem mais exposições. E aí, quando acabaram as exposições, o que vocês fizeram nessa pandemia? Isso, e aí, é aí que está o diferencial, Carmen. Quando encerrou as exposições, nós tínhamos uma equipe aqui de 16 pessoas. Tinha fim de semana que nós fazíamos até 4 exposições. Tinham 4 caminhões, viajavam cada um por uma cidade diferente, com 2 pessoas normalmente em cada caminhão, tendo que dormir em hotel. Então eu vivi 11 anos em hotéis. Eu dormia em hotel segunda a segunda. Mas você não se apresentava como empresário, né? Desculpa, não entendi. Você não se apresentava como empresário, empresa, né? Ficando 7 dias em hotel,
7 dias, né? Era para ficar dentro da empresa, na verdade, né? Depois, quando entrou a pandemia, que eu percebi tudo isso, o tempo que eu perdi fora da minha empresa, né? E você tem Então, filhos? não, eu sou solteiro, eu tenho Ah, 3 tá. sobrinhas, eu tenho 3 filhotinhos aqui de 4 patas. Aham, que abandonava eles, né, pelo jeito. Ah, então. Mas a turma tomava conta deles aqui. Eles lembravam de você quando você chegava? Oh, demais. O dia que não balançava o rabo, eu ficava preocupado. Mas e aí, quando a pandemia chegou, aí que você se deu conta que você era o melhor empregado da sua empresa. Essa é É basicamente a isso aí. diferença que existe entre o autônomo e o empresário. Muitas vezes o empresário, ele pensa que ele é empresário, mas na verdade ele está sendo um autônomo. Por quê? O que acontece com o autônomo? Por exemplo, tem lá o dentista, se ele quebrar a perna e não puder ir trabalhar, ele não atende ninguém. Ele é um autônomo, não tem resultado. Então, se você não pudesse, de repente você ficou doente, ficou com Covid, 2 semanas com Covid, 3 semanas, um mês internado, vamos supor que você tivesse qualquer outro problema de saúde, as suas orquídeas, né, as exposições, não teriam como acontecer, porque estava tudo em volta de você. Por mais que você tivesse uma equipe com 16 pessoas, tudo girava em torno de você. Você não podia nem sequer cair morto, que a sua empresa acabava. Você não Acontecia podia. bastante. Demais. Não podia ficar doente, não Não podia podia ficar doente. nada. Eu não tinha essa gestão, eu não tinha esse controle com o pessoal. Eu não tinha o controle do pessoal ia para um evento, Carmen. Eu não tinha o controle do que ia para o evento, não tinha o controle da mercadoria que voltava para o evento. A gente não tinha nenhum controle, nada, zero. Nossa empresa estava à deriva mesmo, sabe? E eu estava ali com o manche na mão, só que sem norte nenhum, sem bússola nenhuma na mão. Foi quando entrou a pandemia e nós acabamos descobrindo que não ia entrar mais dinheiro nenhum para a empresa, porque não existiam mais eventos, nenhum evento mais ia acontecer com a pandemia. Então, nós começamos a entrar em contato com as associações orquidófilas que nós participaríamos nos referentes fins de semana seguintes à entrada da pandemia e conversar com os presidentes da associação, dizendo assim, olha, vocês teriam um evento no fim de semana que vem, vocês são aí 15 associados, vou tentar fazer uma promoção, um preço legal para vocês e vou mandar livre de frete para vocês aí na sua cidade. Vou mandar livre de frete aí para vocês da associação, as mercadorias, que eu vou fazer um vídeo aqui na empresa. Então eu fazia um vídeo aqui na empresa mostrando cada item que eu tinha, já com 370, 80 itens, mostrando lá uma tesoura importada, um adubo importado e tudo mais, enviando para eles com preço diferenciado, ainda não ia cobrar o frete, fechava um pacote, ia até essa cidade, entregava na casa de um dos associados, ele fazia distribuição para os associados. Só que é muito diferente você pegar uma cidade, um exemplo que eu vou dar aqui, Presidente Venceslau, que é próximo a Presidente Prudente. Ali eles é uma associação unida que tem 15 a 20 associados, mas durante a exposição de orquídeas, passavam no evento mais de 2.000 pessoas. Então você vai vender para 15 pessoas, não para 2.000 pessoas. Então mudou muito o nosso faturamento. Nosso faturamento, posso falar? Não precisa, mas eu imagino que mudou muito. Nosso faturamento mudou demais, muito. Bom, beleza. A gente então, imagina, de 2.000 pessoas para 15, quando a gente é empresário, a gente faz conta rapidinho, né? Se antes você tinha 2.000 pessoas à disposição, por menor que fosse a tua taxa de conversão, com 15 pessoas, por mais alta que seja a tua taxa de conversão, não bate na menor taxa de conversão das 2.000. Então, a gente que é empresário, a gente faz conta rápida disso, pode ficar tranquilo. Porque o que você está me descrevendo, Renato, é um empreendedor. E o empreendedor, tá ok, todo empresário precisa ser empreendedor, mas nem todo empreendedor se torna empresário. Empreendedor é aquele cara que vê oportunidade em tudo, e que nem eu mesma, vendia sanduíche na faculdade, vendia camiseta, mandei fazer lá os moletons estampados, o nome da turma, vendi para todo mundo. Então, assim, isso é um empreendedor. O empreendedor é aquele que vê oportunidade e está fazendo. Agora, o empresário é aquele que está à frente de um negócio.
e que não necessariamente ele precisa estar trabalhando no negócio para que o negócio aconteça. O empresário é aquele que idealiza e que assume o risco do negócio. Por quê? Eu tenho que pagar o salário da minha equipe dando certo ou dando errado. Então, eu sou um empresário, eu assumo o risco do negócio. Né? É aquela pessoa que está à frente. O empreendedor, ele está à frente, mas ele não tem ninguém com ele. Se ele parar de fazer, todo mundo para. Então, muitos empresários, eles precisam ser empreendedores, mas nem todo empreendedor tem coragem de ser empresário, de assinar carteira, pagar salário, de virar mesmo empresário. E assim, as grandes oportunidades, os grandes dígitos, né, vai estar nos empresários e não nos empreendedores. Porque o empreendedor, ele depende muito da sua força, da sua criatividade, de não ficar doente, porque não pode ficar doente, não pode tirar férias, não pode fazer outra coisa. Já o empresário, ele tem mais oportunidades e, consequentemente, mais risco e mais dígitos. É diferente. Tem muito mais dígitos. E assim, eu vejo a quantidade de empregados que me xingam no Facebook, mas xingam muito, falam que eu quero escravizar todo mundo, que eu quero que as pessoas façam faxina, façam isso, façam aquilo. Gente, não é assim, né? Eu falo para eles, por que você não vira um empresário também? Já que é tão fácil assim ser empresário, né? Se torna um empresário, então tá esperando o quê? Né? Que ele diz que os empresários sugam todos os empregados, sugam até a última gota de sangue e ainda querem mais. Olha o drama. Isso tudo é frases reais, né? Eu tive que entrar no meu Facebook e pedir para bloquear um monte de palavrões, porque as pessoas xingam de palavrões. Os empregados, eles odeiam, né, a ideia de que o empresário ganhe dinheiro. Por que eles não viram empresários? Para ver o quanto é bom e o quanto é fácil, né? Eles deveriam, em lugar de canalizar esse ódio em cima dos empresários, usar esse ódio para fazer algo de bom com ele. Ah, então eu vou ser empresário também. Mas não querem. E aí, tudo que você está me relatando, Renato, é tudo lindo, mas é tudo de empreendedor. O que você fez daí quando a pandemia passou? Eu quero saber o que você fez, porque eu ouvi falar que você contratou um monte de telemarketing, que é um modelo que se usa também, né? Essa turma toda que estava na rua, que estava fazendo os eventos, vieram para dentro da empresa para fazer as vendas, né? Para essas associações. Isso foi muito legal no primeiro mês, estourando o segundo mês de pandemia. 11 anos de rua, 11 anos de rua que eu falo assim, 11 anos viajando, 11 anos visitando as cidades, fazendo eventos durante 3 dias, atender no tete-a-tete foi totalmente diferente do que estar dentro da sala de venda. Todos eles, no fim das contas, acabaram indo embora. Ninguém conseguiu ficar mais dentro da empresa. São perfis diferentes, né? O perfil de um vendedor é um, o perfil do telemarketing é outro. A pessoa que atua em telemarketing tem que ter uma paciência muito grande, porque ela está ligando, principalmente telemarketing ativo. Você está invadindo a casa de alguém, o celular de alguém, o telefone de alguém. Você tem que estar disposto a ouvir que também as pessoas vão te xingar, vão não querer te ouvir, né? Então, são perfis diferentes. Porque quando o vendedor aborda a gente fisicamente, você não xinga a pessoa porque ela está te vendo. Né? Você fala, ai, não, obrigada, deixa para outra vez. Ai, só tô olhando, né? Just a looking, né? Só tô olhando, deixa para outra vez. Mas ao telefone, você fala, você não tem o que fazer, não? E xinga, porque a pessoa não tá te vendo. Então, o nível de xingamento que você tem ao telefone é mais alto do que o que você tem presencialmente. Por isso que o perfil de pessoas para trabalhar em vendas pessoalmente é um e vendas ao telefone é outro. Sim, tanto que entraram mulheres para cá. Nós contratamos 4 mulheres, na verdade, que entraram para o nosso telemarketing, que na verdade não é tanto recebimento, nós fazemos a ligação, nós continuamos com a ideia de ligar para as associações, mas contamos com uma ajuda muito grande do Facebook, do Instagram, e das outras plataformas que nós fazíamos anúncios, continuamos fazendo anúncios. Esse anúncio acaba trazendo um público quente para essa turma toda atender. Qual é a diferença? O que aconteceu? A minha liderança, quando estava nas exposições, ela era como?
Ela era dentro de um evento que eu estava em um dos eventos, e ali eu conseguia dominar os meus colaboradores, eu conseguia dominar o evento, eu fazia o evento fluir legalzão, vendia bem. Era a sua Voltamos aqui para praia? dentro, era a minha praia. Eu estou sentado agora numa mesa e eu vejo uma coisa bem silenciosa, porque o Facebook, o Instagram, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo motivar essa equipe, eu não consigo fazer com que elas vendam muito mais do que elas vendem, na verdade. São muito boas, muito ótimas vendedoras, tá? Ótimas atendentes, ótimas, como é que eu vou dizer? Elas fazem um direcionamento bem legal na internet para os nossos clientes. Mas eu preciso melhorar isso, cara. Eu preciso fazer com que elas tenham mais essa força. Eu sei que isso deve estar... O problema deve estar aqui dentro. Como que é? Fala para mim, conta para mim, cara. Elas fazem, eu faço, elas fazem, eu faço. Ainda estou aqui buscando informações, né, sobre onde é que está o teu problema. Você tem sócio? Tenho sócio. E o teu sócio faz o que na tua empresa? Hoje, o meu sócio ele está cuidando da parte administrativa, financeira. Recentemente, nós fizemos essa divisão. Renato vai ficar exclusivamente na parte de comandar as vendas, por onde entra a grana, e eu vou administrar os pagamentos, eu vou administrar a produção, porque nós temos a produção de muitos itens aqui, a compra, a administração da produção e dos pagamentos, dos funcionários, administrativo e financeiro, e eu fico aqui nessa parte das vendas, né? Interno, dentro de uma sala com ar-condicionado, 4 paredes, me apavora. Sim, você nem tirou o boné e você está dentro da sala. Oi? Você nem tirou o boné e você está dentro da sala. Você é o homem do campo. Mas eu percebi lá no teu Instagram que você também é o menino propaganda da tua empresa. Eu vi você lá com mão nas raízes, mostrando, fazendo. Ele não atua nisso? Não, ele não consegue fazer essa parte de propaganda, não. E se precisar ir para um evento, se precisar pegar no telefone, ele sabe fazer, ele sabe vender. Tá. E deixa eu entender, quando você me fala que ele faz a parte administrativa financeira, ele faz compras também? Faz compras também. Tá. Agora eu vou ter que tirar, agora eu vou ficar feio, hein, Carmen? Não, porque você tá tão acostumado com ele, né? Você tá tão acostumado que você nem se dá conta que você já tá no ar-condicionado, entendeu? Que aí não tem sol. Bora lá, pronto. Olha aqui, ó, acabou de passar aqui, ó, foi pra lá. Quem passou, o sócio? Meu sócio, Pois é, devia chamar seu sócio pra cá, né? E em lugar do seu sócio, você ia chamar o Vinícius para participar. Cadê Sim. o Vinícius? Vinícius tá assistindo a gente, não tá? Como não o Vinícius entrou nessa história? Ele entrou, na verdade, há mais de 2 anos, ele vem acompanhando como coach. Fora, somente os números, tá? Ele acompanha os números da nossa empresa, ele vê, não só isso, tá? Ele dá muita dica, ele dá muito norte, ele dava o norte pra gente, só que assim, a gente não fazia, tá? Nossa empresa já era para estar em outro patamar de administração, já era para eu ter o comando total dos meus funcionários, era para eu ter o comando total dos meus vendedores e assim por diante. Mas todas as diretrizes que ele nos dava, a gente não fazia. Vou ser bem sincero. A nossa correria, o nosso dia a dia, viajando, indo para lá, indo para cá, correndo cidade através de cidade, e ficando pouco em casa, não deixava. A gente não tinha esse ânimo, a gente não acreditava nisso. Então a gente acabou não fazendo nada do que ele pedia. E passaram 2 anos, ele veio um dia e falou assim, gente, olha aqui, ó, era para vocês estarem ganhando X, era para vocês terem férias, era para vocês terem cortar o cabelo, era para fazer a barba, era para fazer muito mais coisas que vocês não fazem, era para divertir, e vocês não seguiram. Então é o seguinte, eu estou entrando na empresa, tá? É assim, assado, é X, é tanto, é Y, nós também chamamos ele, né? Teve Mas ele não é sócio. Não, não é sócio. Ele veio para puxar minha orelha e puxar a orelha do meu sócio.
Uau, entendi. Então, deixa eu só entender uma coisa. Hoje o teu produto, ele está mais relacionado com a parte de adubo ou ele está mais relacionado com a parte das orquídeas e das vendas e tal? Vocês conseguem vender orquídea para o Brasil ou só tesoura e coisas assim? Nós vendemos todos os acessórios que precisam para cultivar orquídeas e damos assessoria de como cultivar orquídea. E Hoje a orquídea em si? a orquídea em si nós não trabalhamos. Tá, isso eu não consigo mandar pelo correio, uma orquídea. Na Porque verdade, a não Juliana pode. Flores Muitos manda. orquidários não pode. Na verdade, não pode fazer, não pode mandar. É contra as regras do correio, as normas do correio. Tá, e como que Você não pode funcionava a Juliana Flores? Que a Juliana Flores Eu é acho que a uma das Juliana Flores, empresas mais... ela faz assim, ela faz parceria com floriculturas. Vou dar um exemplo: em São José do Rio Preto tem Juliana Flores. É uma floricultura em São José do Rio Preto que tem parceria com Juliana Flores. Um cara em São Paulo Então chamado Alma mudou. Flor. Então mudou, porque antes eles enviavam realmente as flores, cada pezinho de flor tinha um tubinho plástico dentro com água, e esse tubinho não permitia que essa água vazasse, ele ficava como se fosse vedado em cada pezinho de cada flor, e era uma mega embalagem gigantesca, que parecia que tinha um mundo de coisas lá dentro, e você ia abrindo, 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 era para que a planta não se estragasse, nem se abalasse, nada disso. Faz muito tempo que eu não recebo Juliana Flores, mas teve uma época que eu recebia realmente muita Juliana Flores de várias partes do Brasil. E elas vinham todas com esses tubinhos, assim, com essas coisinhas. Isso não existe mais, então? É alguma norma? Não sei se existe. Só se as plantas que a Juliana Flores manda não são plantas vivas, são plantas, não, plantas vivas, corte, cada né? uma com seu... Ah, entendi. Plantas vivas, Plantas você de diz corte. plantas que vão ser plantadas depois. Porque uma orquídea, ela vai com um substrato, esse substrato, um exemplo, ele pode estar contaminado, esse substrato ele pode conter gases e assim por diante, que vão prejudicar no transporte, no meio do caminho, às vezes dá algum problema no correio, né? No caso da Juliana, ela pode estar enviando um corte de um crisântemo. Entendi. Não, é isso mesmo, você tem razão, você tem razão. É isso mesmo, são só... Eles enviam as orquídeas, mas são orquídeas cortadas. São orquídeas cortadas. É só a flor da orquídea com um tubinho com água no pezinho da orquídea. É tipo um tubetezinho assim que ficava na... É verdade, você tem razão. Entendi. Então o teu negócio hoje, ele gira em torno de todos os acessórios que a pessoa precisa e também a parte de adubos. Eu imagino que você deve enviar também ou não? Adubação, acessórios e adubos para todo tipo de planta, não só para orquídeas, né? Adubos, fertilizantes, inseticidas, fungicidas, tesouras, pulverizadores. Tá. Quantos orquidófilos Brasil a gente fala aproximadamente? Orquidófilos? São muitos orquidófilos. Quantos? Orquidófilos eu não consigo falar, eu consigo falar em 1 milhão. Orquídeas, né? Não, orquidófilos, pessoas que realmente fazem parte das associações. Não, quem faz parte das associações e tudo mais. Se a gente for pensar em associações orquidófilas hoje, vamos falar só a CAOB. CAOB é a Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil. Além da CAOB, existia antigamente a FOSER, a UNO existe hoje, a União dos Orquidófilos, União Nacional dos Orquidófilos. Nós podemos contar aí com mais de 300 associações orquidófilas. Existem associações com até 1.000 orquidófilos filiados, nem todos ativos, pagantes. Então, a gente pode considerar que fazendo parte das associações tem aí, no mínimo, em torno de 150 mil, 200 mil pessoas que hoje se associaram. Considerando as associações maiores e as menores. Sim, nível nacional. É para eles que você entrega. Ok. É um públicozinho bom esse, hein? Não. Na verdade, eu não atinjo somente esse público. E esse público, a gente aumentou muito. Nós aqui, eu e você, nós fizemos uma conta que subiu demais. É bem menos hoje. Muitos deles... Esse número que nós estamos dizendo, ele vem de 60 anos, tá? Durante 60 anos passaram a ter essa quantidade de orquidófilos, mas em associações não tem nem metade desse número.
mas nós vendemos também para pessoas que são autônomos, não são filiados a associações de orquidófilos. Sim, pessoas que gostam de orquídea, simplesmente. O número dispara para muito mais do que 1 milhão de pessoas. Tá. Dispara muito. Eu acredito que sim, eu acredito que seja muito mais que 1 milhão. Eu acho que é muito mais que 1 milhão. Mas, e ainda existe aquele público que a gente chama lá do fundo do funil, que são as pessoas que poderiam vir a gostar de orquídea, que estão em busca de um hobby ou cultivam outras coisas e de repente pode acrescentar ao seu mix de coisas que elas gostam também a orquídea. Então existe aí no fundo do funil muito mais coisas também que podem ser descobertas, além dessas que estão no início do funil, que é o óbvio. O óbvio é quem faz parte, que é um orquidófilo, ok? Esse é o óbvio. Daí você tem no meio do funil, do teu funil de vendas, você tem as pessoas que sim gostam de orquídeas e que já cultivam. E aí você tem no fundo do funil uma quantidade de pessoas que não é desprezível, que são as pessoas que poderiam vir a se tornar um amante de orquídeas. Às vezes tem aquela pessoa que está em casa, que os filhos foram embora, e ela só tem o cachorrinho, de repente ela pode ter o cachorrinho e mais as orquídeas para cuidar. Então você tem aí um funil bastante denso para ser trabalhado, e a minha cabeça está aqui borbulhando de coisas para falar para você, mas eu não vou falar nenhuma, porque eu quero saber a tua pergunta exatamente, que você falou que a gente vai falar sobre liderança, e aí você trouxe um monte de assuntos, né, e então eu preciso me segurar, porque eu estou quase já fazendo uma outra live com você na sequência para te falar o tanto de coisas que está borbulhando aqui na minha cabeça, ouvindo, né, o quanto de coisas que você poderia fazer e estar na escala de 7 dígitos mensais. Bora lá. 7 dígitos mensais. Não estou falando de 4, 5, 6 dígitos, estou falando de 7 dígitos mensais. Você tem potencial para isso, mas você está se perdendo no operacional. Você não está enxergando o que está acontecendo no mundo. Já falei, pronto, postei. Sua vez. Você queria falar do que mesmo? De liderança. O que acontece? Liderança. Acontece que eu não consigo, Carmen, aqui dentro da empresa, vamos lá. Nós vamos colocar uma meta aqui para cada vendedor. Eu não consigo fazer com que cada vendedor desse atinja essa meta. Claro, é você que está colocando. Já começou errado. Você tem o Vinícius aí, é coaching. Vinícius não te contou isso? Que não é você que coloca a meta? Então, foi ele que trouxe a meta. Não, não, Vinícius. Vinícius, eu vou puxar sua orelha, Vinícius. Vinícius, estuda mais. Lá. Tim Gallwey, o criador do coaching, ele começou trabalhando com as empresas logo depois que ele parou de trabalhar tanto com jogadores de tênis, que foi onde ele criou o coaching. E assim, a primeira grande reunião numa grande multinacional que ele fez, o problema que ele tinha era justamente esse. O diretor colocava todas as metas para todos os gerentes, e aí os gerentes não atingiam as metas. E aí o Tim Gallwey, que é o criador do coaching, ele foi para essa reunião, e eu escutei essa história da boca dele, porque ele é um fofo, e uma das minhas formações que eu fiz 14 formações em coaching, uma foi com o Tim Gallwey. E ele tem quase 90 anos e ele é um espetáculo, ele dá aula na quadra de tênis, ele é fantástico. E ele contou essa história e ele disse que ele simplesmente chegou para o gerente e começou a conversar sobre o potencial do produto, o que fazia, deixando eles falarem como é que eles viam o produto. E aí depois deixou eles falarem como é que eles viam o mercado. E depois falou: qual é a meta que vocês acreditam que dentro desse quadro a gente consegue atingir no próximo ano? Nós temos aqui essa meta, essa, que foram dos anos passados, né? E o resultado que nós tivemos foi esse. Quanto que vocês querem de resultado para o próximo ano? E aí a meta que os gerentes colocaram era muito acima do que a meta que o diretor ia dar para eles. E eles alcançaram, porque foram eles que colocaram. Se você me dá uma meta para eu cumprir, uma parte dentro de mim fala assim: o que esse cara tá pensando? Eu não vou fazer tudo isso não, e não sei o quê, e tá. Você cria rejeição. Quando as próprias pessoas criam as metas, e as metas elas podem ser semanais, que é muito mais fácil de digerir, e também de você acompanhar, e aí não assusta tanto. Porque quando você coloca uma meta de aumentar 20%, 30%, assusta.
Mas se você pôr uma meta de aumentar 1%, não assusta. E eles colocam metas pequenas, porque eles querem conquistar as metas. E quando eles conquistam as metas, por menores que elas sejam, comemora. Uhul! Aumentamos 1%, aumentamos 2%. Agora, pensa comigo, se eles aumentarem, por exemplo, 2% por semana, ou 1% por semana, a gente está falando aí de quase 50% ao ano. Ao ano, 1% por semana. 1% por semana é uma meta fácil ou difícil? Não é difícil. Facinho, né? 1%? Não é difícil. 1% a pessoa fala, manda aqui que eu mato no peito, né? 1% é tranquilo, faço hoje, né? E 1% na semana, a gente está falando de um aumento de 50% da empresa em um ano. O que não é um número desprezível. Então, imagina se eles fazem uma meta, por exemplo, para 2%. Só que o que eles não estão contando é que esse aumento ele vai começar a acontecer semanal. Só que essas reuniões, para fomentar esses aumentos de meta, o que é que vocês precisam para a gente chegar nessa meta. Hoje nós temos X% gastos no Instagram, X% e tal, e você precisa começar a trazer pessoas especialistas em mídias. Porque eu vi que teu Instagram tá bacana, tem lá 7 mil seguidores, mas eu não sei o quanto eles são qualificados. Porque eu vejo também que você segue quase 3 mil e tantas pessoas. Então, quando você está seguindo muita gente e essas pessoas te seguem, ou quando você pede para a família, para os amigos te seguir, você perde a qualificação dos seus seguidores. E os teus seguidores, eles são um ativo da tua empresa. Vale dinheiro você ter seguidores. E você já está muito próximo lá dos 10 mil, que é quando você consegue, inclusive, público orgânico, fazendo os famosos arrasta para cima e podendo colocar links, né? Só que a forma com a qual você está trabalhando o teu Instagram, ele deixa pulverizado o teu público. Você tem que assistir muito para entender o que é que vocês vendem. Eu não entendia se vocês vendiam orquídea, se vocês vendiam adubo, porque o nome dele é NPK, ou se vocês vendiam... Então, para mim, ele me deixa dúvida. E quando a pessoa está dentro de uma... Por exemplo, você pode assistir todos os meus vídeos, todos eles vão te levar para um único lugar, ter uma equipe que gera lucro. Não tem nenhum vídeo que eu não traga esse tema. Você precisa ter uma equipe que gera lucro, que faça a sua empresa crescer. Então, eu posto 3, 4 vídeos por dia, eu faço várias lives por dia, mas o objetivo é sempre voltado para um único lugar. E eu acabei me perdendo um pouco no teu Instagram, porque eu não sabia para onde ir, para quem que é o teu Instagram. E se eu não me sinto pertencendo àquela tribo, por exemplo, dificilmente um empregado, alguém que queira crescimento em carreira, vai querer vir para o meu Instagram. Eu até falo disso, mas ele não vem, porque eu falo a mesma coisa o tempo todo. Como tirar férias, como fazer com que as suas metas sejam alcançadas, mas não é as metas do empregado, é as metas do empresário sobre os empregados, sobre ele também, mas é para empresário. E eu me senti um pouco perdida lá. Então, quando você fala para mim da tua liderança, né, para onde que você quer levar a tua liderança? Porque o líder é o cara que está lá na frente. É o cara que está lá com a bandeirinha da excursão, sabe? Follow me, sigam-me, sigam-me. E ele está lá com a bandeirinha da excursão. Aquele é o líder. E todo mundo segue. Para onde que você está levando a tua equipe? Para onde eu estou levando? Eu achei que estava levando para venda. Então, mas é que é venda do quê? Entende? E se você não colocá-los como sendo as pessoas que vão trazer esses resultados, eles não vão se posicionar como. A meta você traz de cima para baixo. A orientação de como trabalhar de cima para baixo. De cima para baixo. Então tá vindo as coisas de cima para baixo. E aí as pessoas elas acabam ficando, como eu sempre digo, anões. Sabe a Branca de Neve? Eu faço as suas metas, eu faço o seu almoço, eu faço o seu jantar, eu cuido dos gorrinhos dos anões e a sua equipe não se desenvolve. Se a sua equipe não se desenvolver e se você não identificar dentro da tua equipe de telemarketing quem é o teu líder, as pessoas vão ouvir esse líder. Você tem que identificar.
para que você Eu possa sair de férias. tentando ser esse líder dentro Você do não é esse telemarketing. líder, você é o dono da Não tem que ser esse líder, empresa. sou dono da empresa. Cara, você quer ser esse líder, quando é que você vai tirar férias? Qual é o lugar do mundo que tem as orquídeas mais fantásticas? Tailândia. Onde? Tailândia. Tailândia. Quando que você foi para Tailândia? Nunca. Quando você vai? Nunca planejei também, cara. Entende? Você não vai porque você quer ser o líder da equipe de telemarketing. Deixa as pessoas crescerem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa as pessoas crescerem. Elas estão somente sendo anões, 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 e vocês querem trazer as coisas de cima para baixo, de cima para baixo. Faça com que essas pessoas estejam envolvidas. Primeiro, você contrata pessoas que gostem de orquídeas. Quantos testes você aplicou nelas antes de contratar sobre orquídea, tipo de orquídea? Nenhum. Entende? Você precisa trazer pessoas que naturalmente gostem de orquídeas. Vamos supor que você fosse dono de um pet. Você ia contratar alguém que odeia cachorro? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque o cara já ia maltratar os seus filhinhos de 4 patas. Quando você leva, como que você escolheu o veterinário para levar os seus cachorros? É quem trata melhor os filhos da gente, é ou não é? É isso aí. Você já olha a cara da recepcionista. Ela, você já sabe que se ela fizer carinha de nojo porque um deles fez xixi na recepção, você não tem culpa que ele fez xixi na recepção. E aí você já vê que não vou mais trazer aqui não, né? Porque se ele está incomodando, né? Então às vezes acontece. Não é para ele fazer xixi na recepção, óbvio que não. Mas às vezes pode acontecer. Ou às vezes o animalzinho está doente, às vezes o animalzinho vomita. Acontece. E desde a recepcionista até o veterinário, eles têm que amar bicho. Orquídea é a mesma coisa. Você ter uma orquídea, você ter um filho. Desde a pessoa que está no início do atendimento até o final, a pessoa tem que sentir que ela está falando com alguém que é do mesmo time que o dela. Imagina que você, alguma coisa assim, tipo, que você conseguiria se relacionar com uma pessoa que você sabe que faz maldade com animal. Você consegue? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas se eu contar para você que dentro do meu carro eu costumo ter pequenos saquinhos de ração em plástico biodegradável, e sempre que eu tô andando na rua, outro dia eu perdi hora de uma reunião que eu tinha, porque eu fui seguindo um pretinho que estava na rua, eu tive que dar a volta e peguei uma rua sem saída, porque eu queria dar uma ração, porque ele é meu cliente, que eu sempre encontro esse pretinho lá na esquina, e eu vou atrás. Gera assunto com você, sim ou não? Gera demais. Gera identificação, entendeu? Agora, se a tua telemarketing tem o melhor script do mundo, desenhado pela PhD de comunicação, então ela tem aquele script, não é igual alguém que ama orquídea. Eu consegui, Carmen, do começo, no início, tá? Nós temos o orquidário que é de coleção, tá? Nós temos ali umas 2.000 plantas de coleção, plantas que nós temos tanto orquídeas como rosas do deserto de coleção. Eu levei elas no início, levo até hoje para mostrar na prática, né, o crescimento de uma orquídea. Nós utilizamos os produtos que nós trabalhamos com os nossos clientes nas orquídeas, eu mostro para elas a evolução. Eu trago elas para o meio orquidófilo. Deixa eu te perguntar, elas pediram para ir ou você que ofereceu? Não, eu que, na verdade, ofereci não, né? Impus. Você entende? Não é assim. Não é assim. Ou a pessoa ama aquilo, ou ela não ama aquilo. Ou ela não ama. Quando a gente ama uma coisa, a gente fala, nossa, eu posso dar uma olhada na produção, como é que é? Quando a gente ama um negócio, a gente quer ver, a gente quer participar, a gente quer sentir. A gente fala, nossa, a gente não pode ir lá ver, não? Por que a gente não pode ir lá ver? Por exemplo, eu amo fazer seleção de pessoas, é uma das coisas que eu gosto muito, e agora eu não faço mais esse operacional, mas sempre que um cliente me ligava para passar vagas, eu falava, eu posso ir na produção ver?
Porque quando eu vou ver na produção como é que a pessoa trabalha, como ela atua, na minha cabeça já vem o desenho que eu preciso contratar para aquela empresa. Então, a minha empresa que existe desde 1992, que é uma consultoria, eles fazem isso. E quando quem fazia a seleção, eu pedia, eu falava assim, olha, mas por telefone eu não estou entendendo o que ele faz, eu posso ir aí ver? E aí eu pegava meu carro, ia lá na empresa, às vezes eu ia em outra cidade só para estar enxergando as pessoas trabalharem, para que na minha cabeça eu pudesse entender certinho como que era a pessoa que ia dar certo lá, porque eu amava aquilo realmente. Hoje eu não tenho mais tempo, hoje eu não consigo, hoje eu tenho outras pessoas que fazem isso, mas, né, a história da orquídea é essa. Quando você já traz as pessoas que gostam, elas querem ver. Elas querem ganhar uma orquídea, sabe? Elas querem comprar uma orquídea com desconto. Elas querem tudo que está relacionado com a orquídea, porque você é um apaixonado por aquilo. Isso. Eu sinto um pouco de paixão entre a tua equipe. Eu sinto um pouco de paixão e a partir do momento que elas têm essa paixão, elas vão começar a fomentar novas formas de fazer com que o seu produto chegue na mão das pessoas. Talvez você ainda não tenha isso, porque talvez você esteja com pouco contato com o teu cliente final. Você não tem ideia de quantas pessoas no cliente final que poderiam te falar que antes elas tinham depressão e hoje elas não têm porque elas cuidam da orquídea. Que antes elas tinham isso e que hoje elas não têm mais. Ou da alegria que elas têm. Porque quando você tem o contato com o teu cliente final, você está perdendo a chance de fazer vídeos com o teu cliente final e esses vídeos vão motivar a tua equipe. Uma coisa que deixa a minha equipe super feliz, não, só para finalizar, a minha equipe ela fica muito feliz quando, por exemplo, as pessoas começam a postar coisas das lives ou postar nos grupos de WhatsApp, assim, nossa, o que eu aprendi na live com a Carmen hoje serviu, coloquei na minha empresa, eu ia desistir da minha empresa, eu estava em depressão, eu não vou mais desistir da minha empresa porque eu conheci a Carmen. Então, é a Carmen que está aqui falando com vocês, mas por detrás eu tenho uma equipe enorme trabalhando comigo. E quando eles percebem que o produto final, que é a Carmen, conseguiu atingir, né, o público e fazer a transformação, e eles falam, uau, mais um empresário que não desistiu da empresa. Então, assim, a gente tem um objetivo em comum. As pessoas que trabalham comigo, elas querem realmente que os empresários cresçam. Não sou eu, Carmen, que quero. Todo mundo que trabalha comigo quer. E aí as suas meninas, elas têm esse envolvimento, porque eu senti um pouco de falta disso no teu Instagram, do teu público final atuando, falando, colocando. Bora lá. O público do Instagram é um público novo. O público do Facebook, da página, é um público mais antigo. E o público do YouTube é um público mais antigo também. Maravilha. Em setembro, nós lançamos o Vá Cuidar da Sua Orquídea. Que eram vídeos falando exatamente disso, de depressão, de como as orquídeas podem nos ajudar no nosso dia a dia, como as orquídeas nos aproximam dos nossos amigos. Por mais que nossa empresa seja comércio de acessórios para cultivo de orquídeas, nós somos colecionadores de orquídeas. Nós vivemos orquídeas. Nós, quando eu digo Renato, tá? A diferença é das meninas aqui. Eu preciso trazer para elas, ver, na verdade, igual você disse, elas querem ouça o que isso, você né? falou. Ouça o que você falou. Nós vivemos orquídea. Cara, para mim esse devia ser o nome do seu Instagram, do seu YouTube, do seu Facebook, de tudo. As pessoas nem sabem o que é NPK. Demais. Eu sei o que é NPK porque é adubo e tal, mas as pessoas nem sabem o que é. Hoje o nosso slogan é NPK tudo para as suas orquídeas. Nós podemos sim, olha lá, boa ideia, nós vivemos orquídeas. É só ligar na marca de patentes e mudar. Nós vivemos orquídea. Eu acho isso muito, muito fundo. Mas vamos falar de liderança. Vamos falar de liderança. Continua falando. É porque eu tenho tanta coisa para te falar, gente. Vocês têm noção? Sabe há quanto tempo que nós já estamos aqui conversando? 50 minutos já. Já? Poxa, nem deu fome? Nem deu fome e eu nem comecei a falar ainda tudo que eu gostaria de estar te falando.
Nem A gente comecei. pode marcar a hora que você quiser. Então nós lançamos o Vai Cuidar da Sua Orquídea, e o Vai Cuidar da Sua Orquídea posteriormente ganhou uma força tão grande na internet, até hashtag ganhou. Nós criamos uma semana de live, Vai Cuidar da Sua Orquídea. Essa semana de live foi voltada a pragas e doenças. E essa semana de live inteirinha, nós convidamos amigos, como nós estamos aqui, nós convidamos amigos no YouTube e fizemos essa semana de live do Vai Cuidar das Suas Orquídeas, Vá cuidar da sua orquídea. E lá, desculpa, nós falamos muito sobre o cultivo das orquídeas. E é como você está falando, depois eu chegava aqui e perguntava para elas o que elas aprenderam na live e nenhuma tinha assistido. Não gosto, tem razão. Você entendeu? Ninguém assistiu. Se por um acaso tem uma live que é um assunto que me interessa, ninguém precisa pedir para eu ir assistir. Eu vou assistir naturalmente, né? Então, é uma coisa assim, não existia o envolvimento porque o projeto não saiu delas. Elas nem sequer entenderam, olha só como elas estão fora do perfil. Elas nem sequer entenderam que essas lives eram feitas para facilitar a retenção das ligações telefônicas e a conversão das vendas. Elas não entenderam isso. Então, como é que você vai sentar com eles e falar assim, meninas, como é que eu posso melhorar minhas lives? Se elas não assistiram? Desculpa, a Rosângela Miron está dizendo aqui, Renato, traz o Alexandre de volta. O Alexandre era um belíssimo, um vendedor, um amante de orquídeas, gostava muito. Esse sim tinha que estar aqui dentro da sala, Carmen. Tomando conta disso tudo aqui, vivendo orquídea, né? Ele sim é um cara que vivia orquídea junto com a gente. Esse aí eu podia falar, nós vivemos orquídea. Mas só um comentário. Não, é perfeito, porque cabe muito bem. Por quê? Quando a gente fala sobre liderança, eu tenho que saber quem liderar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, porque eu preciso de um curso de motivação, curso de liderança, tal. Só que às vezes a pessoa não está disposta, não está aberta. E você precisa de pessoas para que você possa chegar em outro jogo, no próximo nível do jogo, você tem que ter pessoas junto com você que estejam de fato envolvidos no nível do jogo, que tenham uma preocupação real com a orquídea e com a pessoa que vai receber a orquídea e que sejam pessoas que tenham maturidade suficiente para fazer as planilhas de vendas, planilhas de retenção, qual é o tempo de retenção da ligação, como que a gente vai fazer para aumentar isso essa semana, quantas ligações foram feitas para ter X conversão. Só que se vocês continuarem tratando essas meninas como criança, entregando tudo pronto, é o líder Branca de Neve, que faz a barba dos anões, coloca o gorrinho nos anões, penteia os anões, e os anões não crescem. Vocês entregam tudo pronto e ela só tem que ficar ligando. Só que elas estão ligando sem ter um feedback de como é a performance delas. É a mesma coisa que falar para vocês, vou te treinar para ser corredor. E aí você sai correndo. E aí o teu treinador tá lá vendo o celular dele, né? Daí você correu, fala, e aí, foi bom? Não foi bom, amanhã a gente faz de novo. Como foi a diferença de um treino para o outro treino? Quantos segundos você aumentou? Quanto mais você ficou, né? O que aconteceu de um treino para o outro? Então, essas meninas, elas precisam de ter essa responsabilidade e de perceber, na semana de lives da Orquídea, nós tivemos um aumento de X das vendas. Vamos fazer outra semana. Vamos fazer agora uma semana de outro tema. Vamos fazer orquídeas na estação do verão. Nós vemos orquídeas. Nós vemos orquídeas e vamos fazer 4 estações, orquídeas no verão. O que eu faço com as minhas orquídeas no verão? Daqui a pouco tem orquídeas no outono, daqui a pouco tem orquídeas no inverno, que pode fazer parte, né, da sua linha editorial 4 estações. E aí você pode fazer, entendeu? Então mas se você não calcular qual é o impacto que isso teve, Peter Drucker, o pai da administração, ele diz, a gente pode fazer a gestão de tudo aquilo que a gente pode medir. Mas se você não está medindo o quanto que essas lives impactaram nas vendas e quem tem que fazer essa medição são as suas vendedoras, elas não vão se envolver. Elas podem fazer aquele atendimentinho simpático, tal, que eu sempre desligo o telefone na cara, já aviso. Já tem os feedbacks que estão sendo dados aí, dona Carmen.
Ah, é? Clientes Ai, nossos gente, eu estão não aí tô nem dando lendo feedback. nada. Eu tô aqui Nossa, tão focado eu em tô lendo si. aqui, ficando até envergonhado, mas vamos lá. Estão xingando eu? Não, não, não. Estão falando do atendimento da minha empresa. Ah, o pessoal tá Eles dizendo estão que é todos bom o aí, ó. atendimento? Não, era melhor. Mas vai ficar melhor. Mas elas vão. Eu vou me Mas não empenhar é para isso. Você culpa tá aqui, a delas, gente vai entende? conversar mais. A gente vai conversar mais, com A certeza. culpa não é delas, a culpa é sua. Não, a culpa é minha. Tô A ligado. culpa é sua Tô que por está dentro do querendo assunto. achatar elas com metas e não deixando elas crescerem. A minha frase é muito verdadeira. A sua equipe é melhor do que você imagina. Deixe a sua equipe trabalhar. Deixe a sua equipe trabalhar. Você diz a direção, conversa com elas e elas vão te trazer a estratégia, porque elas conhecem a melhor estratégia. Então, eu sinto como se a sua empresa tivesse despedaçada. O marketing não está conversando com vendas, que não está conversando com a produção, o cara da administração passou aí correndo e saiu correndo, não deixou nem eu falar oi para ele. Então, é como se a sua equipe tivesse retalhada, como se fossem ilhas. E aí, cada ilha funciona separado, né? Então aproveita e fala na ilha da edição dos vídeos que o som fica muito alto, a musiquinha, tá? Pronto, Ah, postei. tá bom. Vou Já avisar. manda o Também. recado lá, porque às vezes eu queria estar entendendo e eu não conseguia entender porque a música estava mais alta que a sua voz. Então toma cuidado com a edição de vídeos, ok? Eu ajudei no que Bora eu te lá. passei até agora ou não? Ajudou demais, ajudou demais. Eu acabei vendo aqui que é isso mesmo. Eu estou dando muito norte, estou dando uma meta, dando muito norte, e não estou deixando fluir o que elas realmente têm para fazer, o que elas conseguem fazer aqui dentro. Às vezes eu estou vetando demais o que elas conseguem. O potencial delas é tão grande que às vezes eu não reconheci, não vi isso. E integre mais a equipe de marketing com elas. Elas têm que trabalhar em conjunto. Elas é que têm que dar ordens para a equipe de marketing. E eu vou te dizer mais, elas é que têm que dar ordem para você. Agora eu fui fundo, hein? Elas vão falar assim, ô Renato, vamos fazer mais live, porque deu bom a última live que você fez e olha aqui quanta gente veio para vender. Quando você chegar no momento em que elas estão te dando ordens, é o néctar. Por quê? Enquanto você tem que ficar empurrando as pessoas para fazer as coisas, não funciona. Mas quando elas falam, Renato, vamos fazer mais lives, então Vai fique não, bora lá. bastante atento a isso. E eu percebo o Sim. seguinte, que você tem potencial para faturar 7 dígitos, mas não com produtos físicos, com o conhecimento e o amor que você tem às suas orquídeas. Você tem potencial para faturar 7 dígitos, você pode fazer a Semana das Orquídeas, você pode fazer tudo o que você quer, mas aí você segue realmente uma fórmula, né, que é fórmula lançamento, que é o que as pessoas conseguem atingir o maior número de pessoas num menor tempo possível, porque você tem como transformar tudo isso num programa onde você vai estar acompanhando as orquídeas, você vai estar fazendo os cursos, só que para isso, você vai estar, primeiro, oferecendo muito conteúdo e direcionando para onde que você quer estar indo. Porque se você transforma tudo isso que você tem em conhecimento, a tua empresa de vendas de produtos físicos, ela vai ficar pequena, perto dos dígitos que você consegue alcançar, ajudando as pessoas. E não é porque você vai cobrar caro. Ao contrário, é porque você vai ajudar muitas pessoas. Quer fazer 7 dígitos? Ajude 7 dígitos de pessoas também. Você ajudando 7 dígitos de pessoas, você consegue os 7 dígitos. Então, quanto mais pessoas você ajudar, e eu falo isso com todos os empresários que estão aqui presentes na nossa live, você quer aumentar o teu faturamento, ajude mais pessoas e tenha consciência do quanto o teu produto pode transformar a vida das pessoas. E se você ajuda mais pessoas, você consegue, né, tá colocando o teu conhecimento à disposição dessas pessoas. E para você conseguir os 7 dígitos não é difícil, não. Você tem um volume de pessoas no Brasil que te mantém por várias gerações, várias gerações. Você tem um conhecimento de orquídea e um amor pelas orquídeas que vai muito além do NPK, da tesoura importada. Teu Muito obrigado. conhecimento e teu amor vale mais na tua empresa do que todos os ativos que você tem hoje, do que todo o teu estoque.
E se você ajudar as pessoas a cultivarem as suas orquídeas, depois você pode, para as pessoas que quiserem continuar, olha, pessoal, eu posso fazer uma mentoria para vocês que querem continuar comigo. Então, quem quiser continuar, eu estou abrindo agora um grupo exclusivo, nós vamos fazer, aí eu quero acompanhar suas orquídeas, eu vou acompanhar suas orquídeas por um ano. Se você quiser ter esse acompanhamento, toda semana você vai se encontrar comigo, você vai estar numa sala de vídeo, você me mostra a tua orquídea, me mostra o que está acontecendo, eu vou conversar com você. E você pode estruturar um programa de mentoria para as orquídeas. Então é assim, você ajuda muita gente, você ajuda milhares de pessoas, e depois dessas milhares de pessoas que você ajudou de verdade, honestamente, você pode estruturar um programa de acompanhamento e mentoria para as pessoas. Sem dúvida. E as pessoas pagariam com alegria, porque a tristeza que elas sentem quando a orquídea pegou uma doença é muito grande. Elas pagariam com alegria. Nós fizemos o Vá Cuidar da Sua Orquídea, Carmen, no 7º dia, 6º dia, no último dia. O Vitor está aqui, Vitor Buschetti. Aproveita e puxa a orelha dele, Carmen. É ele que coloca o som mais alto, como é que você falou? Não, é você que permite. Ah, a razão. Musiquinha mais alta que a tua voz é você quem permite. Eu não aprovo os vídeos. Todos os vídeos que vão para o ar, eu sempre dou uma olhada e antes eu aprovava todos. Hoje eu tenho minha equipe que aprova, muda a headline, porque a headline tem que estar relacionada com aquilo que eu faço, para que não gere objeção nas pessoas. Então, tudo isso requer tempo, cuidado, né? Antes eu fazia realmente toda essa parte, mas agora eu não dou mais conta, porque são muitos vídeos que vão para o ar, mas no momento em que você está, é você quem dá conta de fazer disso e cuidar disso sim. Você tem que saber exatamente qual é a headline que vai no teu vídeo, pegar lá a tua semana das tuas lives, pedir para cortar e fazer o que a gente chama de nuggets, né? Para cuidar da sua orquídea, nós abrimos essa mentoria, sabe? Nós trouxemos 50 pessoas para um tete-a-tete. Vai começar essa semana que vem, agora na outra, nós vamos voltar de eventos em Belo Horizonte. Não são eventos, nós vamos fazer essas entregas, né? Voltando de Belo Horizonte, eu vou começar essa mentoria. Vamos dizer mentoria, vai. Pessoa por pessoa. Eu vou ficar ali 2 horas com cada pessoa dessa, ensinando como cultiva realmente orquídeas. Uma coisa que eu descobri é que o problema de um é o problema de todos. Antes eu ia fisicamente nas empresas e cuidava e falava com o empresário, Hoje, eu tenho certeza que o problema de um empresário é exatamente igual ao de todos. Então, se você tem toda a programação da orquídea nessa fase, nessa, hoje, quando os grupos de WhatsApp abrem, eles falam assim, a minha funcionária ficou grávida. Puf, tá aqui o vídeo. Mas não sei quem está pirraçando, tá aqui o vídeo. Não sei quem está atrasado, tá aqui o vídeo. Eu não sei aplicar advertência, tá aqui o vídeo. Como faz o regimento interno? Tá aqui o vídeo. Hoje eu tenho vídeo pro que a pessoa pedir. E você vai estar igual. E como é que faz o início da orquídea? Tá aqui. E se pegou essa doença? Tá aqui. A minha não tá dando flor? Tá aqui. Então vai chegar um momento que você vai ter toda uma biblioteca ensinando, porque os problemas são todos iguais. Acredite em mim. São todos iguais, seja das orquídeas, seja das equipes, né? Mas pense com carinho que o conhecimento e o amor que você tem é muito grande. E em relação à liderança, o que eu falo para todo mundo é, a tua equipe pode fazer melhor do que você. Você precisa confiar na tua equipe e acompanhar a tua equipe. Sabe, tipo, quando você vai ensinar alguém a andar de bicicleta, você não vai mandar a pessoa sair para quebrar o nariz, quebrar um dente, quebrar um queixo, não. Você vai estar do lado, você põe uma bicicleta de rodinha, e à medida que a pessoa vai começando a ter autonomia, você vai deixando ela caminhar sozinha. Porque o teu papel como líder é fazer com que essa pessoa não tenha uma experiência ruim. Se você vai lá e fala, se virem, vejam aí as metas, não sei o que, as chances delas terem uma experiência ruim são muito grandes. O teu papel como líder é acompanhar e à medida que a pessoa começa a andar, você vai tirando as rodinhas da bicicleta. Mas você nunca vai tirar o capacete. Você nunca vai tirar a cotoveleira. Você tira as rodinhas.
porque a pessoa já está andando bem, mas ainda assim ela pode cair e você deixa o capacete. É isso que o líder faz. E o líder faz reuniões frequentes com a tua equipe para perguntar como é que está indo, o que é que eles querem, para onde que eles vão. Às vezes eu falo assim, pessoal, o café da tarde, café da manhã, a empresa não é obrigada a dar, a menos que seja escrito na convenção. Sim, é verdade. Mas eu também falo que nessa hora eu sento com a minha equipe. E a gente está ali comendo um pão de queijo e conversando. E aí, o que aconteceu? O que o pessoal dos grupos de WhatsApp estão falando? O que está acontecendo? Onde que está o termômetro? E os alunos estão bem? Está tendo um quiprocó no grupo 9 de aluno. Não sei o que. Carmen, dá uma olhada naquilo. Então, na verdade, não é café da tarde, entendeu? É uma reunião com comida, só isso. Então, a estratégia, a pessoa usa. A gente chama de café da tarde, mas é só uma reunião com comida, né? Então, cada um coloca a estratégia que vai funcionar para a sua própria empresa. Mas você precisa ter essa proximidade, né? Porque você é a rodinha da bicicleta. E passar esse teu amor para quem não tem esse amor pela orquídea, não é fácil, não é fácil. As meninas, infelizmente, do telemarketing, elas não entenderam o quanto elas iam aprender com essas lives. Elas nem sequer têm orquídea em casa. Se eu fosse você, o próximo processo seletivo, eu colocaria assim, envie a foto da sua orquídea. Eu não quero a sua foto, eu quero a foto da sua orquídea. Junto com o teu currículo, mande a foto da sua orquídea. Mande a foto do seu orquidário. Eu quero ver primeiro se... Não, orquidário é muito, né? Orquidário é muito. Eu só tenho 3 duas que tá orquídeas aqui. Você já tem orquidário. Você tem orquidário. Eu tenho 3 orquídeas, então eu tenho orquidário. Você já é uma orquidoida. Olha só quanta coisa legal que você consegue fazer. Porque aí, olha aqui, minha cabeça está viajando. Essa pessoa que vai fazendo a mentoria, aí você tem lá os programas que a pessoa vai ter que estudar. Então, você pode fazer uma gamificação. Nível 1, se torna um orquidoido. Nível 2, se torna um Master Orquídeas, né? E aí você vai criando, né? À medida que a pessoa vai avançando falou aqui, a no pessoa tem que conhecimento. trazer a orquídea na entrevista. Tem que trazer a orquídea aqui para a entrevista. Eu quero ver Nossa, aí eu gostei mais ainda. Tem uma história que eu amo muito, que tem tudo a ver com liderança. É a história de um rei que ele não tinha filhos. E ele queria saber para quem que ele ia deixar todo o império dele, porque ele já estava bastante idoso, ele não tinha filhos, ele não tinha nenhum parente que ele quisesse que ocupasse o cargo dele, embora tivesse um monte de parente querendo. Então ele reuniu todo mundo que quisesse ser o herdeiro do rei, né? E ele falou o seguinte: eu vou entregar para vocês uma semente. E vocês vão plantar essa semente. E eu vou observar muito bem como é que vocês vão cuidar dessa semente. A forma que vocês cuidarem dessa semente é a forma que vocês vão cuidar dos súditos do meu reino. E aí, quem me trouxer a melhor planta, a melhor, né, a semente que mais brotou, frutificou, floresceu, vai ser o dono do meu reino. Eu vou entregar para vocês o meu reino. E aí, foi lá e entregou uma semente para cada um vaso, um pouco de terra, e eles iam plantar e cuidar da semente. E eles iam ter que devolver isto para ele 9 meses depois. Passaram-se 9 meses, e aí estava todo mundo na sala, com aquelas plantas gigantescas, maravilhosas, cheias de flores e tal. E tinha um rapaz humilde, que ele era o filho da serva. E a planta dele não nascia. Não nascia. Ele falava: mamãe, como é que eu vou levar esse vaso seco, mamãe? Eu fiz tudo, mamãe, a senhora viu. Eu molhei, eu cuidei, eu amei essa semente, mas ela não brotou. Eu tenho vergonha, mamãe, como é que eu vou? Não, meu filho, você vai. Eu não sei para contar a história, eu fico emocionada. E ela disse: você vai, meu filho, você vai. Porque essa é a verdade. Você deu o seu melhor, meu filho. Você deu o seu melhor. E o menino estava lá com o vaso. E aí o rei foi passando por todos eles e olhando aquelas plantas maravilhosas. Quando chegou, o menino falou: olha, eu fiz o meu melhor. E contou o que ele tinha feito. E a planta não nasceu. E o rei falou:
você é o meu herdeiro, você é a única pessoa nesta sala que é digno da minha coroa. E colocou a coroa nele. Porque todas aquelas sementes eram queimadas, nenhuma ia brotar. Na sala tinha um monte de mentirosos. Na sala tinha um monte de mentirosos, querendo a coroa do rei, pegaram outras plantas e não falaram a verdade. Essa história me emociona muito. Nada supera a verdade. Nada, nada. Muito obrigado. Tem potencial para 7 dígitos, Renato. É 7 dígitos. Bora lá. O teu conhecimento, o teu amor pelas orquídeas vale uma fortuna. Deus Hoje, abençoe a cada um que continua aqui na nossa live. Eu só tenho que agradecer você por essas palavras, agradecer a turma que está aqui, a turma que está mandando um oi, mandar um beijão para todos. E obrigado, Carmen, obrigado pela oportunidade aí de fazer uma avaliação aqui do que é que a gente está passando, do que é que eu estou permitindo que aconteça, né? Na minha empresa. E eu acho que a gente vai conversar muito ainda. Tem muito o que conversar. Mas olha, foi um prazer te conhecer e conhecer esse orquidófilo, né? Esse orquidófilo, esse orquidoido, né? Muito legal. Você tem potencial para 7 dígitos, acredite em mim. 7 dígitos mensais. Eu vou fazer um vídeo no YouTube mostrando o meu orquidário, mostrando onde estão as nossas plantas. E vou escrever lá no título, lá, mostrando as minhas plantas para Carmen. E o convite fica para você vir tomar água direto da fonte aqui em Ibirá. Amém, ó, eu também tenho água de Ibirá. A minha é na caneca das orquídeas, ó. Chique demais, né? Chique demais essa caneca das orquídeas. Cara, nossa senhora, você tem potencial para muito mais. Eu acho que eu vou perguntar se você não quer ser meu sócio. Eu acho que eu vou parar de fazer lives e vou começar a fazer as suas lives. Vou fazer a produção do teu programa, viu? Porque, olha, você tem potencial, você nem imagina quanto. Imagina só, tem os orquidoidos, aí os orquidoidos já ganham a caneca das orquídeas. Mas quem não assistir às aulas, não ganha. Quem compra adubo nosso todos os venenos, os defensivos, os adubos, aí a gente já caracteriza como orquicondríaco, né? É o cara que usa adubo demais nas suas plantas, e assim vai. Cara, você tem muito para gamificar tudo isso, para fazer isso explodir no Brasil. Você vai ser minha orquimarketing. Igual o Vitor é o orquimarketing aqui, o Vitor hoje. Você e o Vitor aqui, os dois vão mandar ver. Com certeza, a gente ainda se encontra. Uma ótima tarde.